Oi pessoal, meu nome é Thaís. Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a ferramenta Bezier no Illustrator para vetorizar uma palavra como essa aqui. O que eu quero mostrar para vocês é como escolher os pontos, como trabalhar com a menor quantidade de pontos possível e como trabalhar com o Bezier preso na horizontal e na vertical. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui, como vocês podem perceber, nenhum ponto aqui foi colocado de forma aleatória. Estão todos seguindo meio que um mesmo padrão. A maioria está na paralela, aqui na horizontal. Alguns estão na vertical também. E trabalhando dessa forma, vocês têm muito mais controle, fica muito mais fácil e mais rápido também. Então vamos lá, vamos começar. Eu desenhei essa letra, botei o papel vegetal por cima para traçar o contorno dela, que isso também já facilita um pouco. Escaneei e passei aqui para o Illustrator, né? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir minha janela Layers. Se você não estiver achando, o atalho F7 do teclado. Essa minha imagem está aqui dentro dessa única camada que está aqui, né? Eu vou dar 2 cliques em cima dela e vai abrir essa janelinha aqui chamada Layers Options. Agora eu vou clicar nessa primeira caixinha aqui chamada Template. Vai estar escrito modelo, se estiver em português, tá? O que acontece? Quando eu transformo a camada em template, o Illustrator entende que é uma camada base que você vai usar como modelo para desenhar por cima. Então a camada ela vai vir bloqueada e com uma opacidade, que no caso você pode escolher aqui o quanto você quer. Eu vou botar aqui uns 30%, ok? Agora eu vou criar uma nova camada aqui, que vai ser a camada que eu vou fazer o vetor. Ok, então vamos começar. Como eu escolho os pontos, né? Essa é a grande questão. Eu coloco os pontos sempre na parte mais reta da curva, que é essa parte aqui que fica mais alta. Vou fazer uma elipse aqui para ficar mais claro, mais ou menos aqui, ó. É onde a curva ascendente chega no seu final, antes de começar a descer. Então, assim, o importante é conseguir visualizar isso em cada parte do desenho, o desenho inteiro. Eu vou mostrar nesse pedacinho aqui do B onde seriam esses pontos para vocês conseguirem visualizar e entender melhor o que eu estou falando. Olha, nesse lado, o ponto mais reto da curva é aqui. Aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui. Aqui do lado é aqui. Vou botar mais um aqui, outro aqui, aqui e aqui para finalizar. Olha, na verdade, para ficar mais claro ainda, fazer o seguinte, vou pegar a régua, vou arrastar aqui, pra vocês entenderem porque eu tô chamando isso de parte mais reta ou parte mais alta da curva. Olha, o ponto mais alto aqui nesse caso é onde a régua encosta primeiro. Ou por último, né, se for aqui embaixo, invertido. Mas aqui ela tá encostando por último, mas é, eu chamo de parte mais alta da curva também. Então quando eu falo a parte mais alta da curva é essa, tá? Aqui ficou mais claro, né? Então, esses são os pontos onde eu poderia colocar os pontos. Pode ser colocado em cada um desses, mas como eu falei no início, eu gosto de trabalhar com a menor quantidade de pontos possível mesmo. Então, ainda dá para eliminar alguns pontos desses aqui. O que eu faço? Eu gosto de trabalhar com pontos paralelos, ou seja, vou mostrar aqui, por exemplo, nessa curvatura, esse ponto aqui é o ponto paralelo desse aqui, ou ponto oposto. Esse, esse ponto que está no meio entre eles pode ser eliminado. Porque o que acontece? O próprio Bezier ele já faz esse cálculo aqui pra gente. Às vezes eu até sinto necessidade de colocar um ponto aqui, mas aí eu faço isso no final de tudo, assim, quando já está pronto, só para fazer dar um ajuste mais fino mesmo. E aqui nessa curvatura, esse ponto paralelo desse. Então, esse aqui eu também posso eliminar. E assim vai, esse é o raciocínio. Então chega de teoria, né? E vamos para a prática. Só para explicar rapidinho aqui um off-topic, quando eu estou vetorizando, eu gosto de trabalhar no modo aramado para facilitar a visualização, mostrando só o contorno limpo mesmo quando estou trabalhando. E no meu modo de visualização normal, eu deixo o preenchimento cheio, assim, preto, geralmente.
sem contorno. E então eu fico alternando entre o modo aramado para trabalhar melhor e o modo normal para ver como tá ficando. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para quem não tem ideia do que eu tô falando. Esse aqui, ó, é o modo aramado. Vocês podem ver que mostra só a estrutura mesmo da forma, no caso aqui contorno. E esse é o modo normal de visualização. Para ficar alternando entre eles é só dar Ctrl Y ou Command Y, ok? Pra quem não sabe. Agora vamos lá, vamos começar mesmo. Eu vou dar um clique na letra P do teclado, que é o atalho da caneta, ou se você quiser, clica direto aqui. Bom, eu vou começar por aqui mesmo, como eu tinha explicado anteriormente. Eu dou um clique onde eu quero botar o ponto e arrasto o mouse. Quando eu arrasto o mouse, ele abre essa âncora que vai se mover aleatoriamente, descontroladamente, seguindo os movimentos do mouse. Mas mantendo o shift pressionado enquanto eu movo o mouse, essa alça ela fica com os movimentos presos na horizontal, no ângulo de 45 graus e na vertical. Então é isso que a gente vai fazer. Esse é o segredo para usar essa ferramenta da melhor forma, sempre mantendo o shift pressionado quando estiver movendo a ancoragem. Então, o próximo ponto, como eu tinha explicado anteriormente, vai ser aqui embaixo. Lembrando que tem que posicionar o ponto na parte mais alta da curva, que é onde a curva ascendente e descendente se encontram, né? Clico, arrasto o mouse com o shift pressionado e puxo até chegar mais ou menos aqui em cima desse traço. Como vocês podem perceber, não está batendo nem um pouco, né? Longe disso. A minha alça lá em cima, ela precisa ser esticada um pouco mais. Para ajustá-la, é só pressionar a tecla Alt ou Option do teclado, clicar lá em cima dela e movê-la até onde você precisar. E vai fazendo esse ajuste. E claro, também não esquecer que tem que pressionar o Shift também nessa hora. Então, pressionando o Shift e o Alt para mexer nessa âncora. Ok, agora eu vou clicar aqui em cima desse ponto que eu quero continuar, arrasto o mouse com o Shift pressionado. Eu vou botar aqui o ponto na parte mais alta daqui de cima, clico e arrasto com o Shift pressionado, acho o ponto aqui embaixo, paralelo a esse que eu quero colocar, clico e arrasto um pouco também, clico aqui, preciso ajustar um pouco também. Aqui, nessa ponta aqui final, as pontas são sempre mais chatinhas de trabalhar. Quando eu quero fazer um bico, como aqui, por exemplo, dá pra ver que ele vai arredondar se eu mudar de direção, porque ele vai continuar a curvatura. Para quebrar essa curva, eu vou simplesmente dar um toque em cima desse ponto e fazendo isso eu quebro essa alça. Eu vou botar meu próximo ponto aqui embaixo, seguindo o mesmo raciocínio. E puxo a alça. Pronto, o bico está pronto. Vou continuar aqui da mesma forma. Clico, arrasto, clico aqui, arrasto também. Nunca esquecer o shift pressionado. Aqui preciso ajustar essa alça. Clico aqui em cima dela com o Alt, o Option, né, e o Shift. Sei que eu tô sendo redundante, tá, gente? Só pra entrar na cabeça de vocês mesmo. Ficar automático. Eu não sei como calcular o tamanho dessa alça ainda. Se alguma alma aí super boa e inteligente souber, me diga como, por favor. Infelizmente eu sou péssima em geometria, então eu tenho que ficar sempre ajustando mesmo dessa forma. Vocês podem deixar pra ajustar tudo no final, mas eu prefiro ir ajustando na hora enquanto eu tô fazendo. Pra mim é melhor desse jeito. Uma questão de preferência mesmo. No final, quando já tá a palavra toda pronta, eu costumo voltar e faço um ajuste mais fino nas partes necessárias. Às vezes eu adiciono um ponto se eu achar que vai ficar melhor, posso ter que mudar algum ponto de lugar. Às vezes um pouquinho só que você chega pro lado, assim, um ponto, coisa de 2 pixels, já faz uma diferença na curvatura, já fica bem melhor. Para mudar um ponto de lugar, por exemplo, tô vendo aqui que preciso chegar um pouquinho pro lado. Eu vou clicar com a letra A do teclado, que é o atalho para a ferramenta Select branca, né? Ajusto aqui, chego para onde eu quero, clico no P para voltar para a caneta e continuo. Então é isso, assim, enquanto eu estou trabalhando com o Bezier, eu estou com a mão direita no mouse, a mão esquerda em cima do teclado, aqui posicionada no canto esquerdo, com os dedos praticamente em cima do Shift e do Alt, que eu pressiono toda hora, né? E de vez em quando eu vou lá, clico no A para mudar algum ponto de lugar, volto pro P e continuo, dou um Ctrl Y para alternar o modo de visualização e ver como tá ficando, retorno.
E é assim que eu trabalho. Assim, são esses atalhos que otimizam o trabalho com essa ferramenta e que agilizam o processo, né? Então é uma questão de se acostumar com eles, que daqui a pouco, em pouco tempo, fica natural e automático mesmo. Então assim, gente, tenha isso em mente. O importante é se acostumar com esses atalhos e conseguir visualizar no desenho onde estão esses pontos mais retos da curva, né? Só lembrar daquela diquinha da régua que eu mostrei. São os pontos mais altos, onde aquele pedaço determinado da curva vai parar para começar a cair, mudar de direção. Aqui em cima, nesse acabamento reto, eu vou clicar aqui. Não vou abrir a alça porque, olha só, se eu abrir a alça, ela vai entrar aqui dentro da forma e não vai dar certo. A alça tem que ficar sempre para fora da forma. Aqui embaixo segue normal, vou escolher o ponto seguindo o mesmo método e puxar a alça, pressionando o Shift, claro, nosso parceiro aqui eterno. Aqui nessa curva que faz essa minhoquinha, parece que é mais difícil de visualizar onde botar os pontos, mas a lógica é a mesma. Aqui em cima eu vou colocar aqui na parte mais alta, que é mais ou menos aqui, e o ponto paralelo a esse é lá embaixo, lá no lado oposto, que é esse aqui. Só colocar o ponto aqui, seguindo a mesma lógica, puxar aqui a alça, ajustar um pouquinho aqui, pressionando o Option e o Shift e pronto. Vou finalizar essa parte aqui do contorno. Como vocês podem ver, não é nada difícil, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, claro. Afinal, não é como simplesmente apertar o trace e pronto, tá lá o seu vetor. Aqui a gente quer traços limpos e perfeitos, né? Então, isso o trace tá longe de oferecer ainda, infelizmente. Mas também tudo depende do caso, né? Às vezes eu vou digitalizar uma caligrafia, quero conservar as imperfeições, características da caneta, deixar mais humano. E nesse caso o trace é ótimo, mas se for vetorizar um logotipo, ou quiser a arte limpa, perfeita, aí tem que vir um trabalho braçal mesmo, não tem jeito. Mas nem é tão ruim, né? Dá pra ver que facilita bastante. Eu tô quase finalizando essa parte. Então, pessoal, eu finalizei o contorno desse lado e agora a gente precisa fechar essa forma fazendo o contorno do outro lado. Vocês viram que lá na parte de cima do B eu fui repetindo o processo até fechar. Mas aqui eu vou fazer de uma forma diferente, que é a forma que eu costumo usar mesmo quando eu estou vetorizando letras. Eu vou selecionar essa forma com a ferramenta de seleção preta, o atalho letra V, para quem ainda não sabe, e vou duplicar e colar no mesmo lugar. É Ctrl C para copiar e Ctrl F para colar no mesmo lugar. Ou Ctrl C, Command F para quem está no Mac. Bom, não tá dando pra ver porque tá uma em cima da outra, né? Mas tem duas formas iguais aqui. Aqui, voltei. Agora eu vou selecionar as duas juntas com a ferramenta Select preta. Tem que ser a preta, tá? Porque se for com a branca você vai selecionar as partes que forem tocadas. Mas o que a gente quer aqui é selecionar tudo e as duas juntas. Assim. Eu vou mudar o modo de visualização para o modo normal para vocês verem o que vai acontecer. No momento tá assim, porque eu só tenho um lado do contorno, né? E a minha forma tá com preenchimento preto e parece meio louco, assim. A gente precisa fechar essa forma para ficar direitinho. Então, eu vou clicar agora com o lado direito do mouse. Eu vou clicar aqui, ó, em Join. Se tiver em português, vai estar como junção, tá? Então, o que ele fez foi unir as extremidades da nossa forma original com as extremidades da que a gente duplicou. Agora, eu vou pegar a ferramenta de seleção branca, só lembrando a letra A do teclado, e agora sim vamos ajustar os pontos e âncoras separadamente. Eu vou mover os pontos aqui seguindo o mesmo raciocínio, tá? Posicionando-os na parte mais alta da curva, ajustando as alças quando necessário, pressionando Shift. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com a ferramenta de seleção branca, a gente não precisa pressionar o Alt ou o Option junto, tá bom? A gente só precisa pressionar o Alt ou o Option quando estiver trabalhando com a ferramenta caneta, que aí ele alterna sem mudar de ferramenta. Se a gente pressionar o Alt ou o Option aqui com a ferramenta de seleção branca, ele vai duplicar essa parte que a gente está movendo, e a gente não quer isso. Outra coisa que eu uso muito
Se quiser mover só a curvatura, sem mexer nos pontos, é só clicar com a ferramenta de seleção branca em cima da curvatura que você quer mover e arrastar com o mouse até o ponto que você quer. Ou assim, olha, mais fácil ainda, melhor, que eu uso mais, clicando com a setinha do teclado na direção que você quer dar o peso. Isso é muito útil quando a gente está vetorizando uma letra mais caligráfica que, tipo, por exemplo, que é feita com bico de pena, que tem traços bem finos na escrita ascendente e um pouco mais grossos na descendente. Essa técnica ajuda bastante. Posso até mostrar isso na prática outro dia, em outro vídeo. Fica aí pra próxima. Mais uma coisa. Como eu falei antes, às vezes a gente precisa adicionar pontos, né? Aqui, como vocês podem ver, as pontas estão juntas criando esse bico. Mas eu não quero isso, eu quero separá-las para dar esse acabamento aqui. Então, eu vou adicionar outro ponto aqui nessa linha, pressionando a tecla mais do teclado e clicando onde eu quero adicionar o ponto. E vou trazer esse ponto aqui, para cima. Essa alça aqui, que está para baixo, ela vai ser a exceção da regra nesse caso aqui. Eu vou puxar a alça bem curtinha aqui no ângulo de 45 graus, pressionando o shift também para ficar no ângulo certo. Que aí ela vai ficar, ela vai bater aqui certinho no meu desenho e vai ficar melhor do que se eu não botar. Aqui nesse lado eu vou deixar uma pequena alça na paralela também, seguindo o resto do desenho. Uma alça curtinha na paralela. Vou ajustar mais um pouco aqui, pressionando shift. Então é isso, pessoal. Não tem mais o que dizer. Mas eu vou continuar vetorizando aqui até o final. Então, se quiserem, continue aqui comigo para ver o processo inteiro. Mas eu espero que vocês tenham entendido e que seja útil para vocês.